O vídeo sobre o plural dos nomes próprios causou uma certa comoção entre vocês que começaram a perguntar de alguns nomes se vai para o plural, se não vai para o plural, como que fica isso. E eu vim aqui tentar explicar um pouco, pelo menos entre o consenso que se tem dos autores, como que isso tudo fica. Doug. Na verdade, os plurais dos nomes, como eu disse lá no vídeo anterior, né, que fala sobre isso, eles são bem tranquilos porque eles vão seguir a mesma regra do plural dos substantivos, sem muito problema. Então, a gente só precisa observar as terminações para poder fazer direito. Então, por exemplo, Luiz, né, se você tem um Luiz, você tem dois Luizes. Se você tem um Raul, você tem dois Raúis. E assim você segue normalmente. Se não tem um caso desse, como Maria, né, uma Maria, duas Marias, um Pedro, dois Pedros, um João, dois Joões. Joões, né, sempre pego vocês pelo pé. E questão de sobrenomes, né, quando a gente está falando de sobrenomes, não há um consenso exatamente. Muitos dizem que eles seguem normalmente a mesma regra, já que também são nomes, então você colocaria no plural da mesma maneira, mas também se aceita, já que é uma tendência moderna, que eles fiquem invariáveis. Então você poderia falar Oi Silva, certo? Como tem, por exemplo, aquela família de lutadores, né, Gracie, que eles falam os Gracie. Então você pode manter invariável, que também não tem problema. Isso está coberto dentro da norma padrão. Então pode ser no plural e pode ser no singular, e no singular é uma tendência para hoje em dia. Tirando isso, está tudo normal. Agora, uma coisa que me surpreendeu um pouco são os nomes compostos. Por exemplo, até fizeram uma pergunta sobre, acho que Pedro Henrique, se eu não me engano. Como que ficaria isso? E aí tem um problema sério, porque os autores não se entendem nessa questão. Muitos falam, e autores muito renomados, alguns defendem que só o primeiro nome vai para o plural, então, por exemplo, seriam Pedros Henrique. Outros dizem que só o segundo nome vai para o plural, então seriam Pedro Henriques. E alguns dizem que os dois nomes vão para o plural, então seriam Pedros Henriques. Sinceramente, quando tá uma bagunça dessa, a gente faz qualquer coisa que tá tudo bem, porque já que não há uma previsão sobre isso, fica difícil da gente determinar e você vai ter sempre um autor em que se embasar, se for o Enem ou algo do tipo, para poder entrar com um recurso, né, num concurso público ou algo do tipo. Mas tirando isso, dá para você fazer normal. E dentro dessa história inteira, eu queria deixar uma pergunta para vocês e queria saber a resposta aqui nos comentários. Como que ficaria o plural do nome Beatriz? Lembrando que Beatriz termina com Z e Beatriz é o nome da minha mãe. Então, conta aqui para mim nos comentários como você acha que é o plural de Beatriz. Você tem uma Beatriz e tem duas o quê? Conta aqui para mim.